mais um vídeo, mais uma aula. Fica aí que a gente vai passar. Daqui a pouquinho volta. Eu vou falar de um tema que as pessoas às vezes não gostam, né? É um tema muito difícil, é um tema que eu falei isso há quase 2 anos atrás, quando eu era rabino no México, na cidade de Tijuana. Eu fiz alguns vídeos, foi muito legal, mas eu não tinha ainda esse conceito, né, do Instituto e também de poder ensinar a Torá de uma forma mais abrangedora, né? A gente vê muitos livros, muitas coisas que estão acontecendo falando sobre o tema. Então, esse estudo hoje vai ser dividido com a Perashá da semana, mas eu quero falar um pouquinho, tá, do Hafetz Haim. Hafetz Haim foi um rabino, tá? Se vocês querem conhecer quem foi ele, vejam lá no Google, digite Hafetz Haim, e aí vocês vão conhecer quem foi esse rabino, o que ele passou a vida dele toda fazendo, e vocês vão se surpreender o nível de santidade que ele tinha. E não é que ele nasceu especial, né? Eu acho que todos nós somos especiais. Toda a criação que Deus faz são criações únicas. Nunca mais vai existir um Alberto, um João Paulo, David, um Henrique, um Rabino Abraão, ou qualquer outro que seja. Somos especiais, somos pessoas únicas. Então, a gente tem que usar, potencializar, e o Josézinho, né? O Zezinho, nunca mais vai ter um Zezinho. O Zezinho e a Ana. Eu peço que botem no silencioso para não atrapalhar a edição, tá? Voltando a essa situação, a gente nunca mais vai ter pessoas parecidas como nós. Somos únicos. Com uma personalidade, com uma forma de se expressar, com o que sentimos. Né? Então, esse rabino, Hafetz Haim, ele vem trazer uma das lições que a gente acaba tendo problema. A gente está com uma praga, né? Essa praga, Magafá, que chama em hebraico, e a gente tem ficado de bidud, em quarentena. E os rabinos de Israel, eles, agora quarta-feira, a próxima quarta-feira, eles decretaram que a gente tem que fazer um jejum diurno, tá? Das 5 da manhã até o entardecer, sem comer e sem beber. Para aquelas pessoas que não podem comer, ficar sem comer e beber, elas não estão isentas. Elas têm que fazer um jejum da fala. Ela falar o máximo possível, ou o mínimo possível. Elas não podem falar, elas vão ficar caladas. Na quarta-feira, ou a pessoa jejua, ou ela faz um jejum de falar. O correto é a gente ficar estudando, mas o povo de Israel, na quarta-feira, vai estar jejuando. E por que esse jejum da fala? Uma das coisas que a gente tem hoje no mundo, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a Lashon Hara, a língua má. Então, nesse livrinho aqui, né, do Hafetz Haim, a gente vai entender as raízes da Lashon Hara. E a Lashon Hara, a fofoca, a língua má, a maledicência, ela realmente destrói. E a humanidade hoje está sendo punida por dos problemas é a língua má. Hafetz Haim começa esse clássico livro pintando
mostrando a foto do mundo que a gente está. E ele começa falando que Hashem separou as nações e o povo de Israel. Hashem deu para nós a sua preciosa Torá e ele também nos trouxe para a terra de Israel. Por quê? Qual foi esse propósito? O Rabino Hofetz Haim, ele vai ensinar, ele vai responder essa pergunta. O Hofetz Haim, só um minutinho, uma pessoa que eu tenho que adicionar, porque ele não consegue entrar sem eu chamar. O Hofetz Haim, ele responde essa pergunta dizendo assim, Hashem, ele vai dar para nós as mitzvot, os mandamentos. E aí esses mandamentos, quando a gente faz essas mitzvot, a gente pensa que a gente está fazendo para nós. Mas, na verdade, a gente está, com essas mitzvot, a gente está fazendo que o mundo se sustente. E tem uma razão para esse mundo. Que tem uma razão nesse mundo. Então, o Hofetz Haim, ele vai trazer essa mitzvah, ele vai explicar por que a gente faz as mitzvot. As mitzvot é para que a gente possa fazer o mundo funcionar. E a gente vai trazer coisas boas, porque através do lado espiritual, toda vez que a gente faz coisas espirituais, ou reza, ou faz tefilá, ou faz uma tzedakah, ou faz coisas boas, faz mitzvot, a gente consegue sustentar o mundo. E isso é uma coisa boa. Agora, quando a gente faz o revés, a gente tem sentimentos ruins, a gente faz lashon hará, lashon hará, maledicência, fofoca, ou a gente somos pessoas más no seu interior, essas pessoas, por mais que elas rezem, por mais que elas digam que tenham fé, a gente tem que saber que até os Rashaim, até os perversos, eles rezam. Até os perversos, eles se comportam com temor a Deus. Mas eles não deixam de ser perversos. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, quando a gente entende o real sentido das mitzvot, e por que a gente faz as mitzvot, a gente acaba vendo que a gente sustenta o mundo e acaba trazendo coisas boas para o mundo. O Hofetz Haim, ele vai trazer uma reflexão que Hashem deu para nós uma totalidade. A gente é totalmente diferente de todos os seres do mundo. Né? A gente, o ser humano, o homem, ele é totalmente diferente dos animais, né? das árvores, dos vegetais, do mundo vegetal, do mineral. Então, nós, aqui na Terra, controlamos, teoricamente, né? A gente vê um vírus tão pequenininho que acaba controlando a humanidade, né? Mas, na verdade, isso é mão de Hashem. Ele está tentando dizer, olha, vocês sempre acharam que ia controlar tudo. Mas, na verdade, eu dei esse direito para vocês, mas vocês não estão fazendo da forma correta. Então, o Hofetz Haim vai trazer uma coisa bem diferente. O ser humano, ele foi abençoado por Akadosh Baruch Hu para trazer, controlar e botar ordem no mundo. A pessoa que, na verdade, nós somos um recipiente. E essa palavra em hebraico se chama kli. Kli em hebraico significa recipiente. Cada um é um recipiente. Imagine, eu vou tentar fazer um exemplo. Isso aqui é o corpo do ser humano, tá? É de vidro, tá?
Isso simboliza que se eu jogar no chão, ela vai quebrar. Então, um belo exemplo, a nossa vida. A gente tem que cuidar bem dela, porque a gente pode morrer. Não é verdade? Mas dentro desse cli, desse recipiente, ele está limpo aqui. Mas se eu pego um sumo um sumo, ou uma poeira, areia, esse recipiente vai estar sujo, ele não vai estar mais limpo. Então, o que o Hofetzheim está tentando relembrar? Que o nosso corpo é um recipiente. Tá? A Torá é como água. Tá? Olha aqui, o João Paulo, água com limão, tá? É para aumentar o sistema imunológico. A gente pega essa água, que é a Torá, e a gente joga nesse recipiente, que é o corpo. Né? E aqui vai trazer benefícios essa Torá para uma vida saudável, uma vida com Torá, que é as mitzvot. Né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nehiyat bivaro. Amém. Isso vai ajudar a gente a crescer. Amém. Agora, se esse recipiente... Amém. Se esse recipiente aqui está sujo com alguma sociedade, alguma coisa, uma areia, uma poeira, ou alguma coisa que não está limpo, gordura, se eu pegar essa água, que é a Torá, e botar, que é o corpo, aqui está o corpo, né? E se eu botar essa água aqui, essa Torá, ela vai estar suja com sociedades. E essa Torá, ela vai... Como que eu falo que essa Torá está suja com sociedade? Porque essa Torá vai ser usada perante um homem para tirar proveito dessa Torá. E as pessoas não vão poder crescer espiritualmente. Vocês estão entendendo dessa forma tão resumida que eu fiz o que o Hofetzheim está tentando dizer? Tá? Introduzindo. Tá? A Kadosh Baruch Hu, ele entende que a gente tem má inclinação. Nós temos más inclinações que a gente, às vezes, cai nessas más inclinações. Ou pode ser do A a Z. A preguiça, a tentações, a gula, o que seja. Mas isso toda vez acaba sendo chamado como Yetzer Hara. Os maus instintos. Tá? Esses maus instintos faz a gente deixar as coisas como estão. Né? Aí, quando vem os problemas, então, o Yetzer Hara diz, olha, você está com problema, para que rezar para Kadosh Baruch Hu, para que fazer mitzvot? Ah, você está em Lisboa, não tem caché, o dró é muito caro. Né? O dró, quando eu falo, porque eu não tenho parceria com o dró, não. Tá? Quando eu vou lá e compro e pago do mesmo preço. É porque é o único lugar que vende caché que eu conheço aqui em Portugal, que eu assino embaixo. Né? E tudo tem a ver, né, com peça, né? O hametz, o fermento, essa coisa toda. Mas vamos seguir aqui. É muito mais fácil, né? A gente ir lá no Continente, no Pingo Doce, lá tem carne, tem né, o Carrefour, tem lá no Rio, qual é o nome do Rio? Guanabara, né? Não me lembro do Guanabara lá no Rio. Então, é muito mais fácil você chegar lá, comprar essas coisas e, bom, paciência. Né? Mas a gente quer que a gente faça um esforço. Então, o que o Hofetzheim está dizendo? Hashem deu a Torá para nós muitas gerações atrás. Como eu falei em algumas aulas passadas, a Torá ela é dada e ela é renovada todos os anos. Todos os momentos que a gente faz tefilá, desde manhã até a noite, a gente faz uma berachá, o Brikat HaTorá,
a gente renova a Torá que Hashem deu para a gente. Mas, se uma pessoa, um judeu, que recebeu a Torá por transmissão de gerações, não renova o pacto que foi selado, o que está acontecendo com ela? Essa pessoa está saindo do pacto de Abraão, Isaac e Jacob, Hashem Shalom, pelas portas do fundo. Ah, mas Rabino, eu sou judeu de pai e mãe. Meu avô era judeu, minha avó era judia. Ah, eu sou judeu, quantas gerações. Mas como é que está a vida judaica dessa pessoa hoje? Quanto tempo ela está estudando Torá? Quanto tempo ela está se dedicando? Quanta tefilá ela está fazendo? Se ela está fazendo tzedakah, se ela está fazendo hesed, né? Então a gente está vendo uma coisa bem interessante. Eu conheço muitos judeus no mundo inteiro, da Itália, aqui em Portugal, na Espanha, em Israel, no Brasil, e tem orgulho de ser judeu, mas não tem orgulho de ser religioso. Hoje em dia é o complexo da nossa geração. O povo judeu sempre foi classificado como um inteiro. Mas quando o povo judeu começa a achar o judaísmo um way of life, estou dizendo que não deixa de ser, mas deixa por lado. Eu gosto de sentar na mesa de Pessah, eu gosto de comer a comida israelense, eu gosto de falar de Israel, eu gosto de fazer isso, mas quando chega do estudo da Torá, esse é religioso, eu estou fora. Vamos ali para Cascais, vamos ali para outro lugar, vamos comer um marisco, um camarão, um porco. Como eu falei, essas pessoas estão saindo pela porta do fundo. E a gente vê um fenômeno, pessoas que não têm nenhuma conexão, ralando, tentando se evoluir, buscar uma espiritualidade maior, e aí tentam se converter. E aí essas pessoas, depois que conseguem, entram pela porta da frente. De fato, foi questionado, Rabino, eu não sou filho de Abraão, Isaac e Jacó, pessoas que não têm descendência judaica, não sabem, né? Será que eu posso fazer essa tefilá? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Meu Deus, Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó? Claro que deve. Seguindo aqui nessa questão, nessa forma de pensamento que o Hafetz Haim vai dizer, a gente recebe a Torá de várias gerações, aí Hashem vai ver que ele vai mandar um contato primeiro. Quem foi o primeiro profeta do povo de Israel? Abraão? Não, judeu. Primeiro, o povo judeu, tá? Do povo judeu. Foi... Jacob. Não. José. Profeta Samuel? O primeiro profeta do povo israelita, do povo judeu. Quem foi? Profeta Samuel? Moshe. Não. Moshe Rabbeinu. Moshe. Exato. Sim. Moshe O Rabbeinu, povo ele vai nasceu no pé do Monte Sinai, né? Foi Moshe, né? ele não recebe no pé do Monte Sinai, ele vai receber lá no Har Sinai, no Monte Sinai. Ele vai ter nevoar. Tanto que quando ele desce, ele vai descer e ele vai descer de uma forma diferente. Ele não vai, a face dele ninguém vai conseguir ver. Como eu falei nas últimas aulas, o Moshe Rabbeinu vai ter que usar máscara, né? Hoje em dia a máscara está em moda, mas o Moshe Rabbeinu vai usar uma máscara para proteger, porque a face dele brilhava tanto que incomodava a vida. Moshe incomodava todos. E aí, dali de Moshe, começa a chegar a nevoar. O que é a palavra nevoar? Profecia.
a profecia. A gente começa um período da profecia que vai terminar no segundo templo, no finalzinho. Mas a gente ainda tinha, desde o segundo templo, a nossa preciosa terra. A presença de Hashem, ela vai estar sempre, na verdade, eu já falei isso há muito tempo, desde que começou a falar sobre o corona. Se o povo judeu vai rezar lá no Harabai, lá no Monte do Templo, e vai pedir para que essa magefá vá embora, essa praga vá embora, vai embora. E eu assino embaixo. A Bíblia, você não está sendo muito prepotente? Não. Sabe por quê? Nossos textos bíblicos falam que Deus escolheu aquele lugar e que a presença dele vai estar ali perpétua. De fato, a gente não tem o templo, o primeiro e nem o segundo. Mas a Kedushá do Harabai, do Monte do Templo, fica perpétua. Então, a gente vai ver que a profecia vai acabar quando o templo vai ser destruído. E aí vai só o Beit Midrash, né, que seria o templo sagrado. E a gente vai ver. A gente teve oportunidades de ouros, né, para cuidar dos mandamentos quando a gente tinha, das mitzvot quando tinha um templo. Sabemos que de todas as 613 mitzvot, a gente está impossibilitado de cumpri-la na sua totalidade. Se vocês não sabem disso, nós somos incapazes de cumprir as 613 mitzvot. Por quê? Não há templo. E tem muitas que não se aplicam. Muitas das Outras são para mulheres. Não. Outras. As São todas. mitzvot, a maioria é relacionada ao serviço do templo. Templo. Exato. A gente não tem o templo, então a gente está impossibilitado de fazer essa mitzvah. Um exemplo, Korban Pessa. Korban Pessa, o sacrifício de Pessa. A gente tem uma mitzvah de ir a Jerusalém e apresentar um Korban Pessa e de comer esse Korban em Jerusalém. Essa mitzvah eu posso fazer? Não. 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 Por isso a gente tem na mesa do Seder de Pessa um osso na mesa para lembrar. Olha como é que estamos tão baixos. Para lembrar o Korban Pessa. Tá bom? Então a gente vai ver que uma das coisas que fez o templo ser destruído e ainda é muito atual, e que é eu digo pecados há quase 2000 anos, se chama Sinat Hina. Vamos soletrar S-I-N-A-T, facinho, C-H-I-N-A-N. Vou repetir novamente. S-I-N-A-T, C-H-I-N-A-N. Sinat Hina. O que é Sinat Hina? Sinat Hinan. Sinat Hinan. Vou explicar para vocês o que significa. Ódio gratuito. Ódio gratuito. Então a gente já De sonete, né? um dos problemas, Sinat. Eu vou soletrar novamente, Alberto. É C-H-I-N-A-N. Espacinho, C-H-I... Eu peço desculpa. Peço desculpa, eu escrevi bem, só que o corretor ortográfico é que alterou. Tudo bem. Sinat Hina. Sinat. Obrigado. Sinat Hina é ódio gratuito. Ou seja, hoje em dia a gente odeia as pessoas. Hasse Shalom, Deus nos livre, mas as pessoas se odeiam
de graça. Eu não gosto da fulana, porque ela é muito inteligente, ou ela é muito burra, ou ela é muito baixa, ou ela é muito alta, ou ela é muito escura, ou ela é muito branca. Eu não gosto dela. Eu odeio ela porque ela é católica, ou é porque ele é judeu. Eu não gosto dela porque ela é hindu. Ódio gratuito. E a outra coisa que o Hafez Haim vai dizer também destrói o templo, que destruiu o templo foi a Lashon Hara. Vamos escrever Lashon Hara, L-A-S-H-O-N, Lashon é língua, Hara, H-A-R-A. Está aqui, o Marcelo já escreveu. Tem um acentinho. Isso significa língua má. Mais adiante, depois, a gente vai saber Língua, que linguagem. Lashon Hara não é uma mentira. Geralmente a gente fala, ele fez Lashon Hara de mim. Às vezes a Lashon Hara é uma verdade. Lashon Hara pode ser uma verdade. Por exemplo, olha, o fulano é ladrão. Ou seja, olha, o Lula é ladrão. Bravo, Deus. Isso é uma Lashon Hara. É um falso testemunho? Não. Não é uma coisa que não convém falar. A gente sabe que ele meteu a mão. Não há provas, não é? Não, há Provas, provas, mas a gente não precisa falar. É isso, percebi, sim, percebi. Entende? Por mais que seja verdade, a gente não deve fazer a corrente da Lashon Hara seguir. Exato. Sim. Olha, o Jacó, o fulano, ele tá com aquela doença. Você está entendendo como é complicado? Uhum. Então, o Hafez Haim ele vai trazer isso, e foi uma das coisas principais da destruição do templo. E além do mais, gente, atenção, é um dos motivos que a gente está no exílio. É um dos motivos que a gente está na diáspora. Essa diáspora que nós sofremos tanto. Porque a gente tem. Como é que a gente pode pedir pela redenção? Geulah, vamos pedir Geulah, vamos rezar, vamos ver Mashiach. Mas se a gente continua fazendo, você tem ainda o Sinat Hinam e a Lashon Hara. Então, o Hafez Haim ele vai trazer aqui um passo, uma receita que eu acho que é assim que eu consigo interpretar, step by step, passo a passo, para que a gente possa trabalhar mentalmente como a gente pode diminuir o Sinat Hinam e a Lashon Hara. E ele vai trazer isso baseado na Torá Kedushá. O Hafez Haim, ele daqui para diante, ele vai dizer para a gente que a gente tem que fazer tefilá, fazer orações a Hashem, para que a gente possa ficar próximo dele. Rabino, a gente começou agora uma nova fase, a gente está fazendo tefilá juntos, né? Por causa dessa praga. Nem por coisa boa, né? Nem tudo é tão ruim. Talvez Hashem fez essa situação, e eu tenho certeza, para que a humanidade se volte a Kadosh Baruch Hu. Volte a rezar, volte a conversar com ele, volte a se conectar com ele. Entende? Então a gente vai ver que quando a gente faz as nossas tefilot, as nossas orações, a gente fica próximo a ele. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa. No final da nossa vida, até os 120, é isso que vai ser.
a gente vai ficar próximo de Hashem. Por mais que a gente esteja tão conectado com esse mundo macê, esse mundo tão... eu sou médico, eu sou advogado, eu sou rabino, eu sou isso, eu tenho que pagar ali, eu tenho que ir problema aqui, problema cá. No final, o que a gente vai levar disso? Niente, nada. A gente só vai levar desse mundo as coisas boas, as elevações da vida, da alma que a gente faz aqui. Né? Hashem promete que a única forma da gente ficar próximo dele é estudando a sua Torá. E a gente tem feito isso de dia e de noite. Uma pessoa que estuda a Torá de dia e uma pessoa que estuda a Torá à noite, tá aí o Birkat Hamazon, que não deixa a gente dizer que nunca vai ficar mendigando pão. Né? Bezat Hashem, a próxima aula, vou até dar um spoiler aqui, né? Um breaking news. A próxima aula a gente vai falar no domingo sobre o Birkat Hamazon. É tão importante. A gente vai entender esse mandamento muito importante de agradecer depois de comer o pão. O Hafetz Haim, ele conclui esse estudo que, ocupado desses 2000 anos de exílio, e que continua essa punição pelo pecado que a gente cometeu há 2000 anos atrás. Ou seja, cada geração, cada dia a gente não constrói o templo, é como se a gente estivesse voltando a 2000 anos atrás e a gente esteja com parceria com o pecado daquele povo que fez Sinat Hinan e Lashon Hará. Ou seja, é uma continuidade. Há 2000 anos, a gente está no mesmo pacote. Então, é como se estivesse destruindo o templo hoje. E a única forma que a gente pode mudar essa situação de Sinat Hinan e Lashon Hará é fazendo ao revés. Então, shalom. Shalom. A gente vai ver que Shalom. Shalom, shalom, a Nogá chegou, graças a Deus. Chegou. É verdade. Então, a gente vai ver que o Sinat Hinan é uma das coisas que vai fazer o templo ser destruído como uma punição para a nossa geração e para a próxima geração. A gente tem 2000 anos que a gente não tem o templo. Né? E isso é um dos problemas que a gente tem por não ter o templo hoje. Se cada judeu, a humanidade em si, aí eu já vou falar da humanidade, soubesse da importância do templo, da construção do templo, se a humanidade soubesse que hoje o templo poderia ser essa praga, nem precisaria mais de vacina, nem precisaria mais de os médicos estar trabalhando tanto, assim, ver tantas tristezas nos hospitais. Se a humanidade soubesse que isso podia ser resolvido simplesmente com um Kohen Gadol indo lá com o Ketoret, fazendo volta no Mishpea, como Arão a Kohen fez, toda a Magefá, todas as pragas iam ser banidas. A humanidade precisa entender que existe uma pessoa, um ser que controla toda a humanidade. Esse ser se chama Kadosh Baruch Hu. O Hafetz Haim, ele vai explicar a nossa origem do nosso exílio. Ele vai dizer também que um dos pecados que a gente destruiu o templo foi o Sinat Hinan, o ódio gratuito, e a Lashon Hará. O Sinat Hinan,
né, como eu falei, é a língua, o ódio gratuito. E isso vai passando de geração em geração. E isso causa a expulsão, ou a ausência, perdão, acho que é essa a palavra, causa a ausência de Deus. A gente vai entender um pouquinho o livro de Esther, que não tem os 33 nomes de Deus na Megilá. Está oculto. Agora a gente vai ver uma outra coisa bem interessante. Deus, ele se esconde a sua presença, e nós, por causa do nosso próprio pecado, a gente também oculta Deus. E também a gente também oculta as nossas tefilot, as nossas orações. O Hafetz Haim, ele vai dizer, em uma breve análise dos nossos pecados, que uma das coisas mais poderosas que causou a Hashem, que pode trazer a redenção dos seus filhos, e não pode trazer a redenção dos seus filhos, que atrapalha, como a doutora está me explicando aqui, é a Lashon Hara e o Sinat Final. E isso é uma coisa tão negativa que destrói o tempo todos os dias, como eu falei há pouco. E para que a gente possa reconstruir espiritualmente o templo, a gente tem que fazer um exercício muito forte. O Hafetz Haim vai trazer isso. Ele vai trazer em base na Perashat Shemot, que a Torá relata quando nós estávamos sofrendo no Egito, e a Torá vai falar para Moisés, que cresceu no palácio do egípcio. Moisés cresceu como um príncipe, né? E como príncipe ele não sentia a dor do próximo. Então, quando você está no teu castelo, quando você tem o teu castelo do faraó, né? O que é o conforto, que é toda a qualidade. Não, porque eu estudei, eu sou isso, eu sou médico, sou advogado, sou rabino, eu trabalhei há muitos anos para ter esse negócio. Então, a gente não pode entender o sofrimento daquelas pessoas que estão lá fazendo o tijolo sem palha. Botando no dia a dia, a gente tem que entender também ao redor, porque tem muitas pessoas que não falam com empregados, tem muitas pessoas que não dão a mão, agora hoje em dia não pode dar mais as mãos, tá? A gente vai ter privado disso. Ficamos totalmente iguais. Mas a gente, só para entender, pessoas nascem, crescem e morrem em castas, achando que vieram com o bumbum para a lua. São reis, faraós. Então, isso é uma conduta errada. E isso aí, o Hafetz Haim vai trazer essa informação para que a gente possa mudar essa questão, tá? E a gente vai ver que um dos problemas que acontece vocês se lembram que ontem eu falei sobre Moshe Rabbeinu ter matado um egípcio e a terra cobriu, né? E aí a gente vai ver que vai ver dois judeus brigando. E aí eu falei ontem, não sei se vocês se lembram, eles viram Moshe Rabbeinu e falaram: então, por que vocês estão brigando? Aí o nome desses dois judeus é Dashan e Aviram, né? Eles viu que Moshe estava brigando com eles, para eles deixarem de brigar. E o que eles falaram? Interpreta o Midrash. Você vai matar a gente como você matou aquele egípcio? Sim, sim. Então, o que acontece? A gente vai ver o que a gente vai encontrar nessa ação. O que a gente vai encontrar nessa ação? Lashon Hara. Todo mundo está falando isso.
E aí, Moshe Rabbeinu, ele tem uma nevoá, ele tem uma profecia. Diz o Midrash que ele vai entender por que a gente está nessa desgraceira da galuta, da diáspora, que é horrível. Por causa que a gente fala Lashon Hara. Lashon Hara é a coisa que a gente só atrapalha nosso crescimento espiritual. O Hafetz Haim, ele vai citar outro episódio de Lashon Hara na Torá. Onde a gente vai achar esse outro episódio? Tem Miriam. Arão e Miriam. Arão e Miriam, e a fé? Tem o Cora. Os Ora. irmãos de José? Não? Não. O José falou mal dos irmãos. Lashon Hara, Você que fez Lashon Hara. né? Yosef Hatzadik fez Lashon Hara. Mas eu estou dizendo outra, na questão de Moshe, nesse período. O que mais pesou? Que foi assim... Deus deu a Torá para o povo judeu. Deus deu uma outra coisa para o povo judeu. O que ele deu? Maná. As tábuas da lei. O que Deus deu para o povo judeu como perpétuo? A gente Torá. hoje tem A Torá. Não, além da Torá. E além do Shabat. A terra de Israel. Está relacionado com a Torá. Sim, mas não é Lashon Hara. Olha, o Alberto acertou. O que é que ele disse? A Eretz Tov Meod, a terra de Israel. É verdade. Está na Torá. Sim, sim. E qual foi a Lashon Hara que houve sobre a terra de Israel? Que a terra não era boa. E quando eles viram os gigantes, com medo dos gigantes. Manuel. Exato. Os 10 espias. Quem falou mal da terra? Os 10 espias. Os dois falaram bem. Né? Então, quando alguém fala Lashon Hara da terra de Israel, é onde que Deus escolheu o povo de Israel para viver. Porque a gente só é um povo quando tem terra. A gente não é um povo por causa da galuta. Na galuta a gente é ET. ET. Na galuta a gente é diferente. Na galuta a gente só é judeu. E olha, você pode viver uma vida secular, mais que seja. Mas o não judeu, ele vai te contar você como judeu. Ele vai te reconhecer. Ele vai dizer, tu é judeu. Tu não é um dos meus. Não é verdade? A terra de Israel, Deus deu, e ele disse que a terra é Tov Meod, muito, muito boa. Ele fala 2 vezes, Tov Meod. Então, quando os espias vão falar mal da terra, na verdade, eles não estão falando mal da terra em si, por algum motivo. Era muito bom ficar no deserto. Por quê? Todo dia caía maná, tinha as nuvens, tinha o poço de Miriam, as roupas não ficavam velhas, elas cresciam junto com o corpo. Né? Acomodação, como você faz. Agora, uma das coisas muito verdade. Então a gente vai ver que quando uma pessoa acomodada, ela está na zona de conforto, ela não consegue crescer. Então, quando Deus manda o povo de Israel entrar na terra de Canaã para conquistar a terra, ele entende que cada coisa que a gente conquista com muito esforço vale a pena. Seja no lado físico, no lado espiritual, tudo que tem muito esforço. E aí, esse é o pulo do gato para os meus alunos. Nós não estamos falando de tempo. Nós estamos falando de esforço.
poços, aprendizagem, de evoluir como pessoas. Eu entendo que muitas pessoas que começaram esse curso achando que era um cursinho preparatório, onde a pessoa fazia uma prova, pronto, ganhava um diploma. E agora, depois de estudando comigo alguns meses, isso está tão pequeno que até eu conheço gente que terminou tudo, continua ainda estudando. Também eu. Porque Não posso ficar mais. Pena que não posso ficar mais. E é Fico com muito pena. bom, entende? Vocês estão entendendo a coisa que é Torá, que é do chá? Vamos seguir. A negatividade de falar Lashon Hará, ela vai ser contra a Kadosh Baruch Hu. Porque a Kadosh Baruch Hu foi ele que deu a Torá e a terra de Israel. Então, por causa que eles falaram mal da terra de Israel e choraram sem razão, a Kadosh Baruch Hu deu uma razão. E qual foi a razão? Um dia que eles falaram mal da terra de Israel e choraram sem razão, sem motivo, foi 9 de Av. Por causa, vocês estão chorando sem razão? Agora eu vou dar uma razão. Os 2 templos, o primeiro e o segundo, foram destruídos nessa data que o povo chorou. A noite, Sem motivo. a noite de cristal. Porque também está nessa aconteceu a Lashon Hará. E muitas coisas ruins aconteceu no Tisha B'Av. Mas por causa do pecado da Lashon Hará, a gente perdeu o tempo. Hashem declara, Hashem sempre fala que a pessoa que não reflete, não consegue entender essa profundeza da destruição do templo, como ela é uma pessoa vã. E ele vai, essa pessoa, ela vai, ao pouco a pouco, a sua geração, ela vai ser assimilada. Até na assimilação, tem um dedo de Kadosh Baruch Hu. Até, como eu falei há pouco, é a saída do fundo, porta dos fundos. Com toda a glória que a pessoa fala, não, porque eu sou Cohen, sou Levi, sou Israel, mas se ele não casa com uma judia, não é só simplesmente casar com uma judia, porque às vezes pode estar casado com um judeu, mas estão assimilados em sua essência, não cumprem Torá e Mitzvot. Não cumpre Torá e Mitzvot, então a gente vai ver que são assimilados. O Hafetz Haim, ele vai trazer uma coisa do Passuco da Torá. Aharon, Makah, Re'eu, Basater. Amaldiçoado é aquele que ataca o seu amigo em secreto. Isso sabe o que está falando? É a Torá. Se você abrir o Devarim, Deuteronômico 27 e 24, isso aqui não foi profeta, não foi nem profeta maior, nem profeta pequenos da Taná, está na Torá. É amaldiçoado uma pessoa que fala mal do seu amigo em secreto. E o que a gente vê mais hoje? Pessoas, tem até um vídeo rolando, né? A criancinha pequena. Como é que a vaca faz? Como é que faz o pintinho? Piu-piu. Como é que faz a cobra? Aí a menina fala, amiga! Né? A gente vê que hoje em dia as pessoas estão sorrindo para você, mas estão com uma faca atrás para te apunhalar. E não importa se é rabino. Olha, vocês pensam que eu estou isento? Rabino santo, nada. Tem gente que não gosta de mim. Mas como é que a gente vai fazer isso?
Como é que vai trabalhar isso? Fazendo Hesed. Estudando e ensinando a Torá. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Uma Torá de cada vez. Olha, eu fico pensando, olha que coisa boa. Vocês sabiam que vocês estão sustentando o mundo? Vocês estão sustentando o mundo pela Torá. Porque cada país tem pessoas estudando Torá. Senão o mundo já desmanchava tudo. E agora a gente está estudando Torá aqui em Portugal. E tem gente que está no Brasil também estudando. Então a gente está tendo pilares que estão controlando. Olha, vocês têm uma responsabilidade disso. Hoje vocês não acordaram só para fazer dinheiro. Vocês acordaram para fazer o macê, fazer as coisas, trabalhar, fazer as suas coisas. Mas acordaram também para que se evoluíram. Hoje, graças a Deus, 2 dias, a gente está fazendo o Shaharit Mihayahut. Que coisa boa. Olha, o Rashi, um dos comentaristas da Torá, vai explicar que a pessoa que está atacando seu amigo em secreto é fazendo Lashon Hará. E essa pessoa que faz Lashon Hará, ela é amaldiçoada. Tem pessoas que são compulsivas na Lashon Hará. Tem pessoas que são conhecidas, a fulana e a Lashon Hará. Que coisa triste. E olha, essa maldição não termina quando ela morre, não. A lembrança dela vai ser, você lembra da fulana? Fofoqueira? Vocês já imaginaram que peso espiritual aquela pessoa vai ter? É muito ruim isso. O Talmud, ele vai explicar que é comparado como Lashon Hará, como uma demência, um demente para Deus. É como se fosse louco. Uma pessoa que faz Lashon Hará é um louco. O Hafetz Haim, ele vai tentar explicar mais um pouquinho, através de um ponto final, o Midrash, um conto, Hashem, ele falou que esse mundo às vezes eu tenho traduzido do inglês para português e às vezes fica um pouquinho complicado. Então a gente vai ver que esse mundo é um mundo que a gente precisa lidar com a Lashon Hará. A Lashon Hará não é uma das coisas ruins. De fato, é uma coisa ruim. Mas quando Deus dá o direito, ele poderia dizer, acaba, ninguém vai mais fazer Lashon Hará. Lashon Hará é um mecanismo que a gente possa controlar o nosso ser. A nossa natureza. Mérito, né? Porque quando a gente controla, a gente acaba tendo méritos. E o Hafetz Haim vai dizer que se a gente faz isso, controla a nossa Lashon Hará, a gente vai estar presente perante o Hashem e vamos ter uma porta aberta para o Olam Abá, o mundo vindouro. A mensagem é incrível. O Beit HaMikdash, o templo, ele não vai ser reconstruído. A Shekhinah, a presença divina, ela não vai voltar porque ainda a gente está fazendo a Lashon Hará, a maledicência. A gente precisa entender isso muito bem. Muito bem. É muito sério, gente, isso. É muito sério. Tanto que hoje a aula eu estou seguindo a orientação dos rabinos em Israel. A gente deve estudar a fundo as leis de Lashon Hará. Porque quando a gente conhece essas leis,
a gente consegue controlar isso, nenhuma praga vai acontecer. A gente vai se elevar. Essa agora. Fala sério. É muito importante. Isso aqui eu tô falando para mim, tá, gente? Eu não tô falando para vocês. Isso aqui é para mim. É para todo mundo, para toda a humanidade. Sinat Hinan. Esse livro é pequenininho, mas parece um frasco de perfume, né? Com os melhores perfumes, né? A essência. Ele é muito bom. Eu não sei se tem em português, deve ter, mas eu não sei se é esse específico, né? Em português. Mas eu vou falar mais um pouquinho e depois a gente vai terminar essa aula. Tá? A gente começou a falar 1 hora e é tão gostoso falar dessas coisas que a gente passa 2, 3 horas, 5 horas estudando isso e a gente nem sente. O Hafetz Haim, ele vai dar as pistas, né, do que o pecado da Lashon Hará. Ele vai dizer que o segundo templo foi destruído por causa da Lashon Hará. E ele vai dar uma chance, ele vai dar uma pista quando o Mashiach vai chegar. Tá? A questão é por quê? Por que a gente precisa de Mashiach? Se você gostou dessa aula, semana que vem, ou amanhã, ou quando a gente tiver... Amanhã, vamos voltar a continuar estudando esse tema amanhã. Amanhã é quarta-feira. Amanhã. E aí a gente vai dando mais detalhes sobre isso. Lembrando que a gente tem tanta coisa para estudar. Tem que falar da Perashá da semana. E olha como é que o tempo é bom, né? Amanhã, às 9 horas da manhã, quem não está trabalhando, tá? Vamos ter tefilá. Tefilim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. As leis as leis para não falar Lashon Hará.